Hello, boa noite pessoal, boa noite Carol, boa noite Tâmara, boa noite Tâmara de novo, boa noite Kelly, boa noite Maria, bem-vindas Nath, Ana, vamos entrando, vários rostinhos novos, Gustavo, Renata, boa noite. Valésia, falei certo? Boa noite, vamos entrando aí. Fernanda, sempre aqui. Hoje a gente vai ter essa live muito especial. Estou gostando muito de trazer esse tema aqui para vocês, né? Que é tão importante no House Clean. A nossa live hoje vai falar como encantar e fidelizar os clientes de limpeza. Exatamente. As pessoas acham que às vezes captar é a parte mais difícil, mas quem está no House Clean há bastante tempo sabe que fidelizar, né, reter aquele cliente ali de limpeza é tão difícil quanto captar, né? Então hoje a gente vai entender como funciona esse mecanismo. Vamos entrando aí, pessoal, então, que aí eu já introduzi aqui a live e agora a gente vai de verdade aprender como a gente vai encantar esses nossos clientes de limpeza. Primeira coisa que eu queria saber de vocês: quem aí já foi na Disney? Tem muita gente da Flórida aí, já devem ter ido na Disney, né? Claro. Mas me diz aí, quem é que já foi na Disney? Na Disney, quem já foi na Disney? E estar nos Estados Unidos e não ir para a Flórida, não ir para Disney. Fernanda já foi. Quem aí já foi na Disney? Karina já foi. Lá eu acho que é o lugar mais brasileiro dos Estados Unidos, né? Porque na vez que eu fui, eu só ouvi português. Cristiane já foi. Ana. Então vocês vão entender melhor do que ninguém o que eu vou contar, né? Um pouquinho da história aqui da Disney. A Disney é muito famosa por ter um jeito de encantar o cliente. E hoje eu vou falar aqui para vocês como eles conseguem encantar o cliente. E o que acontece com os fãs, né, da Disney? 70% das pessoas que vão na Disney a primeira vez, elas retornam. Olha que poder que a Disney tem de fazer com que o cliente retorne. Como que eles conseguem isso? Vocês já se perguntaram como que eles conseguem isso? Quando você sai, você quer voltar para Disney. Eu fui, mas eu fui mais para conhecer mesmo, porque na minha concepção, parque de diversões é um terror. Eu tenho medo de tudo, né? Eu fui naquele brinquedo do dinossauro, não sei se vocês já foram, né? Do T-Rex. Eu chorei, pra vocês terem noção. Eu choro de medo. Então é um desperdício de dinheiro, pago mico. Eu só gostei mesmo do Minion e mesmo assim eu tive medo. Então pra mim é um prejuízo, tá? Mas eu fui pra ver como é que funcionava, realmente, né? Gostei ali da estrutura, entender como funcionava, mas pra eu me divertir mesmo é difícil, tá? Ó a Fernanda rindo de mim. Fernanda, você não viu minha cara. Eu chorava, implorava, pelo amor de Deus, pro rapaz me tirar dali, que eu tinha desistido do brinquedo. Mas já era tarde demais. E aí eu tava com mais amigas e elas foram, não tive como desistir, mas aí eu tenho várias fotos de eu chorando realmente no brinquedo. No brinquedo lá na Disney. Então pra mim nunca foi uma diversão. Mas, a Valésia falou que ela também chorou. Então, obrigada, Valésia. Não me sinto sozinha. Realmente, minhas fotos na Disney, ou eu tava com a cara inchada, ou eu tava chorando. Então, não foi legal. Mas, voltando aqui ao assunto, a Disney, ela consegue encantar o cliente. Então, 70% das pessoas que vão na Disney, elas conseguem elas retornam para a Disney, né? Ou elas falam muito bem e querem realmente que as outras pessoas vão. E como é que a Disney, né, a empresa Disney, consegue fazer isso?
A Disney, ela traz inovação constante. Se você for na Disney hoje, com certeza é diferente da Disney de 5 anos atrás. Por quê? Eles lançam filmes a cada 2 anos. Então, a cada 2 anos, se você for na Disney daqui a 2 anos, você vai ver personagens diferentes, você vai ver cenários diferentes. É lógico que alguns se mantêm, mas você vai ver novidade. Então, por isso que você pode ir na Disney 5, 6, 7 vezes que você vai gostar, provavelmente, porque tem coisas ali novas o tempo todo. Então a inovação é constante, tá? O atendimento é um atendimento único. Vocês sabem, né? Para comprar o ingresso, para você entrar na Disney, né? O atendimento lá dentro é excelente. Então você se sente realmente querido, né? Então essa parte de atendimento é essencial. Um outro destaque aqui da Disney é a parte de colaboradores. Os colaboradores são bem treinados, são cordiais no atendimento, sabem o que estão fazendo, então o atendimento deles é único. E essa experiência que o cliente tem desde a compra do ingresso da Disney até o seu passo final no parque é de excelência. O cliente entra e sai maravilhado, tá? Então é isso que encanta o cliente e faz a satisfação dele ir nas alturas, tá? E quando a satisfação do cliente vai nas alturas, ele quer falar para os amigos, ele quer tirar foto, ele quer retornar, já vai planejar a próxima vinda, né, para Disney. Então todo esse processo aí é muito importante. Além disso, a Disney, ela se preocupa em cada detalhe, Por que em cada detalhe? Quem está indo pela primeira vez, qualquer deslizezinho, qualquer erro pode parecer um grande descuido. Eu vou dar um exemplo para vocês no house cleaning. Eu já fiz até um post sobre isso. Quer ver um deslize simples, mas que vai fazer toda a diferença na visão do cliente com relação à sua empresa? Você tirou a tomada, por exemplo, do abajur, de alguma coisa, né, eletrônica da casa, botou a sua do aspirador, aspirou a casa e simplesmente tirou a do aspirador e não retornou com a tomada lá do abajur, de algum eletrônico do cliente. Quando chega a noite, o cliente chega em casa, senta para relaxar, né, para ver uma TV e o abajur não liga, ou a TV não liga, né, que às vezes é pior, a TV não liga. Aí ele vai se perguntando o que é, aí ele volta lá, né, na tomada para ver se tem alguma coisa e a tomada tá fora do lugar. Aí acontece uma, acontece duas, acontece três, e esses pequenos detalhes, para quem está entrando, né, no seu schedule, para quem está começando a se tornar um cliente seu, fazem toda a diferença. Então a Disney, ela se preocupa com esses detalhes, porque detalhes pequenos podem se transformar em grandes descuidos na cabeça de um cliente que está conhecendo o seu serviço no momento. Então, quando você pensar todos os exemplos que eu estou dando aqui, eles também se aplicam no house cleaning. Por exemplo, a inovação constante. Você está por dentro dos produtos que estão sendo usados? Dos equipamentos novos que estão sendo usados? Você está por dentro do steamer, né, que é aquele aparelho que mata as bactérias através de um calor? Você está por dentro disso? Você está por dentro da sanitização do Covid? Realmente você está por dentro de tudo, o que mata a bactéria e o que não mata? Né? Todos esses detalhes são inovadores. Você, como dono de uma empresa de limpeza, você precisa estar atento a esses detalhes de inovação para trazer sempre o melhor para o seu cliente. Assim você vai estar sempre um passo à frente da sua concorrência. Então, a inovação, né, dos produtos, dos equipamentos ou até do método de limpeza são importantíssimos para o nosso negócio, né? A Disney, ela está sempre um passo à frente. Então, ela lança os filmes, né, para você ali se encantar já de início com a história da Disney, e quando você chega no parque dela,
é realmente a concretização de um sonho. Você idealizou ali no filme e você concretizou. Então imagina um cliente lendo os seus reviews, né, na internet, ele está ali imaginando, ele está lendo os reviews e está imaginando, tá, um monte de informação, ele está imaginando a casa dele sendo limpa por você e realmente tendo aquele cheiro que o cliente botou lá no comentário, tendo aquele brilho que o outro falou, então ele está imaginando ali. E de repente ele te contrata e quando ele vê aquele brilho, aquele cheiro, ele sente aquele cheiro, ele fala, caramba, tudo isso é real. Tudo que eu idealizei veio à tona através dessa empresa. Então a mesma coisa que eu estou falando aqui da Disney é para a gente trazer para o house cleaning. O cliente é cliente em qualquer lugar, a gente é cliente de alguém, né? E assim como os nossos clientes vão ser nossos clientes e a gente precisa trazer o melhor para eles. Então não pecar nos detalhes. O detalhe que eu falei da tomada é simples, mas ele me irrita. Imagina um cliente chegando em casa cansado, querendo assistir uma TV e a tomada está fora do lugar. Isso estressa por um detalhezinho, porque você simplesmente na hora da correria tirou a tomada e não colocou, né? Porque você tirou aquele objeto que o cliente gosta do lado da cama, você tirou para limpar e não retornou, né? Você tirou o chinelo dele que ele gosta de deixar embaixo do criado mudo, tirou para limpar e não retornou. Então esses pequenos detalhes vão fazer muita diferença, tá? Na vida dos nossos clientes. Muita gente acha no house cleaning que esses pequenos detalhes, né, devem ser mimos exagerados na limpeza. Por exemplo, eu não estou cobrando janela na limpeza regular, mas eu vou limpar as janelas da casa toda, que é isso que vai fazer o cliente ficar. Não, existem coisas que você pode fazer sem se tornar um mimo exagerado, porém você respeita ali a satisfação do cliente. Tá? Então esses detalhes de tomada, de repor as coisas no lugar, esses detalhes fazem toda a diferença. Por exemplo, saquinho de banheiro, né? Você tirou o saquinho do banheiro, né, de lixo, e aí o ideal é que você reponha o saquinho do banheiro. Gente, não tem coisa pior de que você chegar no banheiro e você não ver o saquinho na lixeira do banheiro. Então esses detalhes vão fazer a diferença na satisfação do cliente. E como é que você vai saber o que o cliente está pensando? Esses detalhes você só saberia através de feedback. Muitas vezes você vai fazendo e não repara, né? Para você é normal, só que você só conseguiria saber esses detalhes do cliente através de feedback. Quem já foi na Disney sabe que existem postos de feedback. Você pode gravar, né? Você pode ligar, você pode escrever. Eu tô lembrando aqui também que quando eu fui na Disney, eu aluguei um carro na Flórida e aí eu fui na Disney com duas amigas, né? Com a minha sócia e com a irmã dela. E aí, lá na Disney, a gente se perdeu, não sabia onde tinha estacionado o carro. Não sabia, gente. A gente andou e caiu uma chuva, que eu não sei o que acontece na Flórida, que de repente cai a chuva, de repente abre o sol e cai a chuva e abre o sol. E aí a gente, né, à noite já tá na hora de ir pro hotel e cadê o carro? Eu não lembrava de jeito nenhum. Na hora que a gente chega, a gente quer ir logo pro parque e nem grava onde estava o carro. E eu não lembrava de jeito nenhum. E aí uma atendente, né, você pega o telefone, você liga, avisa mais ou menos como era o carro, eles fazem uma procura nas câmeras, gente, uma procura nas câmeras para ver onde você deixou o carro, né, possivelmente deixou o carro, qual o horário que você entrou, ainda mais que era carro alugado, aí que eu não conseguia reconhecer mesmo. Mas esses detalhes do atendimento, essa identificação com você, essa personalização de atendimento é essencial. Cada cliente é único. Então, por exemplo, no Natal, eu tive seguidora aqui, tive aluna também, que ao invés de dar um presente para todo mundo do schedule,
né? Ela deu um presente para, não sei se ela tá aí, ela deu um presente para famílias, ela deu um presente para pessoas solteiras, ela deu um presente para mulheres solteiras, deu um presente para homens solteiros e foi um arraso, né? Não sei se ela tá aí, não lembro o nome, mas ela me mandou as fotos, eu postei aqui e aquilo dali foi de uma sensibilidade enorme. Por exemplo, que a família que tem pet, né? Ela deu algo para o cachorro. Família que tem criança, ela deu algo para a família. Então, cada cliente vai ter um tipo de satisfação. Você não pode, através de um só presente, agradar a todo mundo. Dá mais trabalho? Sem dúvida, sem dúvida. Mas é o que vai realmente encantar o cliente. Porque você só consegue fidelizar um cliente depois de você encantar. Exatamente. Você precisa primeiro encantar o cliente, deixar ele apaixonado pelo seu serviço e aí você vai começar a inserir, tá, formas de fidelizá-lo. O que é fidelizá-lo? É realmente prender ele, né? Prender, modo de dizer, mas prender ele nos seus serviços, tá? Então, vou te dar um exemplo de fidelização no house cleaning. Você pode ter um loyalty card, né? O cartão de fidelidade. A cada 10 limpezas você troca por um item, uma limpeza de um item, tá? Então você vai lá no cartãozinho, você pode fazer tanto no Zazzle.com ou no Vistaprint. Você faz o seu loyalty card com o seu nome de empresa e entrega para cada cliente já na primeira limpeza. E aí o cliente vai marcando, né? Vai marcando ou você vai marcando, ele deixa na geladeira e você vai marcando. A cada 10 limpezas, ele pode ganhar uma limpeza de forno ou ele pode ganhar uma limpeza de geladeira, mas isso é uma forma dele ficar ali, né, preso ao seu schedule, né? É uma forma também de entreter o seu cliente. A inovação no house cleaning também trata aquele exemplo que eu sempre dou, Valentine's Day, né? Por exemplo, hoje, né, dia de São Valentim, dia do amor. O que você pode trazer para o seu cliente regular ou para o seu cliente de primeira vez no dia de hoje? Pode ser um detalhe pequeno, mas pode ser algo que surpreenda ele quando ele chega em casa. Pode ser um simples bombom, né? Dizendo, né, Happy Valentine's Day. Pode ser um adesivo, pode ser uma coisa simples, pode ser um cheiro diferente, pode ser qualquer detalhe, pode ser um desenho diferente, né? Tem gente que faz no papel toalha, tem gente que faz no papel higiênico, tem gente que coloca adesivo, mas pode ser esses detalhes para entreter, para realmente encantar o cliente. Ali ele vai se sentir parte da sua empresa, ele sabe que você está se importando com cada momento, né, da limpeza. Não é simplesmente vou lá limpar e vou embora, não, você está se importando, significa que você saiu um dia para comprar esses detalhes, você parou um momento para pensar nesses detalhes. Então isso importa muito para os nossos clientes, tá? A parte da Disney, a Disney, ela ouve feedbacks o tempo todo, tá? Ela ouve os clientes, o que eles estão precisando, o que eles gostariam que mudasse, tá? E qual é outra parte, um outro fator muito importante da Disney, deixa eu ver se alguém sabe aí, que também é o essencial no house cleaning. Quem é que sabe aí qual é o fator, um dos 3 fatores essenciais da Disney, por isso que eles são tão reconhecidos mundialmente pela qualidade, pela satisfação do cliente? É o colaborador. Exatamente. O funcionário da Disney, ele é tão ouvido quanto o cliente. Os funcionários, eles têm muitos feedbacks para dar para a gente que é dona de schedule, que é dona do negócio. Então existem 2 pontas. Aqui está o cliente de house cleaning, aqui está o nosso empreendimento e aqui estão funcionários. Então a gente precisa unir essas informações para transformar isso nos melhores negócios que tem no momento, tá? A gente precisa unir esses 2 lados, eles que são as pontas do iceberg. Então você precisa ouvir o que seu funcionário está querendo dizer,
tá? E você precisa ouvir o que o seu cliente está querendo dizer. E você vai precisar ter, lógico, né, uma sabedoria ali para saber acoplar essas ideias, essas sugestões para a melhoria do seu negócio. Então a Disney, ela foca exageradamente no feedback, em ouvir tanto o cliente como o colaborador. E aí ficam os dois lados felizes, tá? Porque não existe a Disney querer ser gigante, querer ser ótima, excelente para os clientes, sendo que os colaboradores não fariam nada. Imagina a Disney sendo gigante daquele jeito, mas os colaboradores te tratando mal, os colaboradores faltando serviço, eles deixando de cumprir o horário, aí a fila aumentando. Tá certo que tem filas para tudo, mas nem se compara ao problema, né, de acordo com o tamanho da Disney, do tamanho das pessoas, né, a quantidade de pessoas que entram na Disney. Então os colaboradores têm total responsabilidade na eficiência do atendimento da Disney, ok? E a mesma coisa a gente precisa trazer para o house cleaning. Tem gente que fala assim comigo: Thelma, não, Thelma, pelo amor de Deus, funcionário ninguém merece, helper tá tratando a gente mal, helper não tá querendo trabalhar, helper é isso, helper aquilo. Gente, problemas com pessoas a gente sempre vai ter, tá? No negócio principalmente, a gente sempre vai ter que lidar com pessoas. O que a gente precisa fazer é que muitas vezes eu vejo donas de schedule reclamando, muitas com fundamento, tá? Mas a maioria, elas acreditam que precisa ser feito daquele jeito que elas estão pensando. Então, em nenhum momento há uma conversa para entender o que a helper está querendo passar. Né? Eu estava falando até com uma mentorada semana passada e a questão é que algumas helpers passam por tantas donas de schedule que não existe um padrão de nada. Então, ela entrar no seu schedule para fazer do seu jeito é só mais uma. É só mais uma dona de schedule querendo mandar no jeito dela trabalhar. Então, você precisa ser aquela pessoa que vai ouvir, tá? Que vai entender por que ela está fazendo daquele jeito. E você vai precisar ter a sabedoria para lidar com essa helper. Cada uma tem um histórico, tem um background que você vai precisar destrinchar e usar da melhor forma, tá? Cada pessoa, cada indivíduo, cada colaborador tem um jeito de trabalhar. Você precisa dar liberdade para essa pessoa, porém, né, se você tem uma intenção de ser a longo prazo, você precisa ao mesmo tempo padronizar isso. Ao mesmo tempo que você dá a liberdade, você precisa também criar uma padronização pelo seu negócio, tá? Então, na hora da gente julgar o que a helper está fazendo, o que a helper não está fazendo, julgue o que a gente, tá? O que a gente está fazendo para ajudar essa helper, para entender essa helper, por que ela está fazendo isso. Tá? Ela tá cansada, ela não gosta da limpeza, por quê? Entenda o porquê e vá destrinchando ali como você pode melhorar a vida dela de alguma forma. Essa helper não sei, depois você descobre que ela não gosta de limpar banheiro, não gosta de limpar a cozinha, tá? Ou você descobre que ela fica agoniada depois de 1 hora porque ela tem que buscar o filho na escola, porque que ela tem que ficar no filho, tem que ficar com o filho. Então, existem motivos, tá, para a insatisfação de um funcionário. E você tem o papel, a responsabilidade de tentar amenizar esses problemas. Ok? Eu sei que tem muita gente aqui querendo administrar, se já não administra, e às vezes o problema está com a gente, tá? Com a gente. A gente não vai conseguir mudar todo mundo, mas a gente consegue mudar a gente para que a gente ajude essas pessoas a evoluírem junto com o negócio. Não adianta ficar em casa reclamando, dizendo que não tem helper, porque tem. Só que você precisa saber trabalhar com essas pessoas, tá? Você precisa saber trabalhar com clientes ruins, com clientes mimados, com clientes que são ignorantes. Você precisa saber lidar com esse tipo, com todos os tipos de pessoas,
tá? Então você não tem só clientes, você tem também funcionários que você precisa saber lidar. Não é simplesmente ignorar, falar mal, porque você não é mais uma funcionária da empresa que fica falando mal de outros funcionários e pronto, dono que se lasca, dono que se arrume. Não, você nesse caso, você é a pessoa que vai ter que colocar na balança cada coisa, tá? Para equilibrar no seu negócio, ok? Eu tô vendo a Cibele, gente, a Cibele tem os melhores nomes, tá? Para os clientes, olha lá, clientes encardidos, exatamente. Ela falou que são os clientes teimosos. Você precisa saber lidar com o cliente teimoso. Você precisa saber lidar com o cliente que desrespeita o seu schedule. Você precisa saber lidar com clientes, por exemplo, que não respeitam cancelamentos. Se você não tomar uma postura, infelizmente vira bagunça. Vira bagunça. Então o cliente, ele precisa dessa ordem também. Ele precisa saber que não é casa da mãe Joana para você dar o próximo passo, senão você vai ter que ficar voltando toda hora por causa daquele cliente indisciplinado, ok? Então, voltando aqui ao assunto Disney, né? O assunto Disney é essa parte de fidelização, ela segue 3 pontos com relação à Disney, tá? Como eles conseguem encantar e depois fidelizar? É através da segurança, cortesia e eficiência. Então, eles têm esses 3 pontos: segurança, cortesia e eficiência. Eles chegam nessas 3 palavrinhas mágicas que transformam, né, a Disney no que a Disney é hoje pra gente. É um sonho concretizado, né? Tanto de empresa, né? Existe um livro também, O Jeito Disney de Encantar Clientes, que eu sugiro que vocês leiam, caso ainda não tenham lido. Esse livro fala exatamente desses pontos que a Disney desenvolveu para atrair clientes e fidelizá-los. 70% dos clientes da Disney voltam para a Disney, né? A Disney só tem principalmente brasileiro, que é o que fica mais encantado, porque a gente sabe que no Brasil não tem um serviço muito encantador. Então, quando a gente vai para a Disney, a gente fica deslumbrado, parece que a gente está realmente num filme. Mas tem gente do mundo todo, tem gente dos Estados Unidos, né, do Japão, tem bastante gente também. Então, essa peculiaridade da Disney é de excelência de serviço e concretização de uma ideia que você criou. Então você precisa a todo momento encantar o seu cliente, que com certeza vai ser mais fácil fidelizá-lo. Não adianta você criar métodos de fidelização como o Loyalty Card, por exemplo, ou pedir indicação, ou fazer coisas para que o cliente fique, se você não soube como encantar. E encantar não significa fazer os mimos dos clientes. A Disney não dá ingresso para ninguém. A Disney não dá, né? Eu tô transportando para o house cleaning. A gente, como dona de schedule, a gente não deve dar limpeza para ninguém, só para a gente captar o cliente. Não. A Disney, ela provoca essa reação no cliente lá dentro. Lá dentro. Então, na limpeza, tá? Você precisa, é lógico, transformar ali a casa do cliente, mas respeitando os limites de um checklist, por exemplo. Você consegue fazer esses detalhes, por exemplo, o detalhe do adesivo, você consegue fazer sem ter que limpar todas as janelas da casa, o detalhe do adesivo, uma lembrança de boas-vindas, um atendimento único. Você consegue fazer isso com o cliente sem ter que limpar até o esgoto da casa. Então é importante você saber identificar o que é encantar o cliente e o que é exagerar nos mimos, né? Tem muita gente que me manda mensagem que comprou um schedule, né, e agora precisa encantar o cliente. Aí o que faz? O que a pessoa faz? Comprei um schedule, investi, não posso perder o cliente. O que eu vou fazer? Agradar o cliente de todos os jeitos, até passar roupa eu tô passando. E aí o que acontece?
daqui a um tempinho ela vai querer vender esses clientes para uma outra pessoa. E aí essa pessoa vai querer também agradar ao máximo para não perder aquele investimento que ela fez. Quando você vê, esses clientes são aqueles mais baratos que existem, que você limpa a casa inteira por um valor ainda de 1980. Porque virou um ciclo. A compra de schedule, por muitas vezes, ela acaba virando um ciclo vicioso, tanto do cliente como da pessoa que está comprando. Então você vai, compra, aí mima de vários jeitos para não perder aquele investimento. Depois você passa para outra, aí a outra vai, mima mais ainda e passa para outra, e quando você vê, tá transformando, tá criando monstros, os monstros do house cleaning, tá? Aí são aqueles clientes que quando não tem mais ninguém para ficar, aí eles tentam ir para uma empresa séria, aí não fica. Aí são essas pessoas que vêm aqui no meu direct e falam assim: Thelma, teve um cliente que ele queria que limpasse tudo por $90. São exatamente esses clientes mimados, né, que já estão procurando house cleaner, né? A house cleaner muda a todo momento, porque já perderam o sentido do house cleaner, já nem sabe o que é limpeza de casa. Então, se ele não entrar no eixo do seu schedule, não é você que vai mudar essa pessoa, ok? Então, existem clientes, né? E a Disney ainda tem esse detalhe: a Disney atrai os melhores clientes, porque ela está sempre oferecendo o melhor serviço, o melhor atendimento. Quem tem o melhor serviço, o melhor atendimento? Disney, Apple. Quem é que vai aparecer para comprar um iPhone? São os clientes ruins ou são os clientes bons? São aqueles clientes mão de vaca ou são aqueles clientes que querem qualidade? São os clientes que querem qualidade, tá? Então, procurem as coisas em comum que essas empresas têm. Disney, Apple, Microsoft, né? Empresas grandes que realmente criaram fidelização dos clientes. Elas querem oferecer o melhor para o cliente, porque elas podem colocar o valor que elas quiserem nos produtos delas, né? Nos serviços. A Disney pode ir para, não sei, $1.000, $2.000, que vai ter gente indo. O iPhone, eu nem sei quanto está o último iPhone, mas pode ser $10.000 que vai ter gente comprando. Porque tem os fãs, tem gente que faz fila na Apple. Vocês sabem, eu como morava em Seattle, a loja, né, uma das primeiras lojas, a loja oficial da própria Apple, né, era lá perto do Vale do Silício. Então era lá em Seattle e era uma fila enorme, tinha um monte de asiático, né, que ficavam na fila dia e noite esperando o lançamento do iPhone, para eles terem a oportunidade de comprar. Então é uma coisa que realmente torna clientes comuns em fãs, né? Fãs vêm daquela fidelização. Você realmente defende ali, você levando, né, veste a camisa sem muito esforço. A empresa já fez a parte dela, mas ela criou fãs. E você só cria fãs quando você tem um produto ou um serviço de excelência, ok? De excelência. Então, na hora da gente criar, né, um serviço de limpeza, pense nisso. A gente precisa criar um serviço de excelência, senão a gente vai ficar para trás brigando por preço, tá? Brigando por preço. Então você precisa encantar seu cliente com todos esses pontos que eu falei, inovar sempre, estar sempre procurando coisas novas na limpeza. Tem produto novo? Tem equipamento novo? Será que saiu o aspirador novo? Isso tudo você precisa estar ali por dentro, para você trazer para o seu cliente não ir procurar em outro lugar. Então você precisa trazer essa inovação, um atendimento único, um atendimento de excelência, que a pessoa realmente se sinta ouvida, né? O cliente precisa ser ouvido. Então eu comecei a falar de feedback, né, aqui no Brilhando, e as pessoas não sabiam nem o que é isso. Né? Estavam trabalhando com clientes há 3, 4 anos e nunca tinham pedido um feedback.
Como é que sabia qual era o nível de satisfação do cliente? Não sabia, né? O cliente falar assim, ela é muito boa, não quero saber. Ela é muito boa, não quero saber. Tá? Porque a gente tem que entender o porquê que é boa, o que tá faltando. Quando você é bom em tudo, você não melhora em nada. Você não vai melhorar em nada se você é bom em tudo. Se toda hora alguma aluna vier aqui e falar assim, não, Thelma, o projeto ela tá ótimo. Não, é que não sei, o brilhando tá ótimo. Eu sei de vários pontos que a gente precisa melhorar. Então não tá ótimo. Tem sempre coisa nova para fazer. Sempre coisa nova. Sempre. E vocês precisam ser da mesma forma. É site, uniforme, logo tá velha, logo tá ultrapassada, vou fazer uma logo nova. É assim, o negócio é assim, precisa sempre estar em movimento. Se você não aguenta esse tranco, aí você precisa ficar ali mais relaxado e ter um outro modelo de negócio, tá? Você pode ser aquele modelo mais autônomo, que tá ali, ó, só pegando a xepa. Mas se você quer realmente ter um negócio, ter algo de referência no house cleaning, você precisa estar em movimento. Você precisa trazer inovação para os seus clientes, atendimento de qualidade, tá? Se você usa funcionários, traga os melhores funcionários para a sua empresa, que é assim que você cresce um negócio de qualidade. Thelma, é muito difícil? Mas lembre que o problema pode estar com você. Com você. Eu ouço muitas donas de schedule, como eu disse, e muitas reclamações têm fundamento, outras não. Outras não. Outras eu vejo que o problema está na própria dona de schedule, tá? E não está na helper. Então a gente precisa se perguntar, se julgar se realmente a gente está no caminho certo, se a gente está fazendo a coisa certa com as nossas funcionárias, ok? Então, como a gente faz isso? Feedback. Tira 5 minutinhos com elas. O que está acontecendo? Né? O que você acha que a gente poderia melhorar como negócio? O que você acha que a gente poderia fazer para melhorar o seu dia, por exemplo? Eu não gosto daquele aspirador que a gente usa. Então você prefere um aspirador de costas. Tudo bem, vai ficar anotado. Numa próxima oportunidade eu vou comprar aquela mochila de aspirador. Mas são coisas que você só vai saber se você perguntar, se você escutar. E o segredo de tudo está no feedback. A gente hoje, por exemplo, usa um aplicativo de delivery, a gente faz uma compra, no mesmo momento aparece um pop-up pra gente, uma telinha, perguntando o que você achou da compra, o que você achou do entregador, o que você achou de tal coisa, o que você achou do aplicativo, você recomendaria nosso aplicativo? Porque isso é a alma de qualquer negócio. E não quer dizer que todo mundo vai precisar responder aquilo. Não é todo mundo. Você precisa só da minoria. Você não precisa que a maioria responda. Tem gente que manda mensagem de feedback e fica desesperada. Thelma, teve gente que não me respondeu, como é que eu vou fazer? Não importa. Você pode se guiar apenas pela minoria. Porque se a minoria estiver insatisfeita e te mandar uma mensagem, já vai servir muito para você. Se a minoria disser que o seu produto tem um cheiro muito forte, você já vai parar e pensar, poxa, eu posso trocar o produto sem problema nenhum, não vai me fazer dano nenhum e eu posso trocar para agradar o meu cliente. Então esses pequenos detalhes, como eu disse, né, eu usava Fabuloso e depois eu troquei o Fabuloso porque eu já estava insatisfeita com aquele cheiro e em um dos feedbacks algumas clientes, duas, vamos dizer assim, falaram do cheiro do Fabuloso. Já foi uma desculpa ali para eu cortar o Fabuloso da minha vida, do universo, que o Fabuloso realmente não deveria existir. Então aquilo ali já foi uma desculpa, né? Mas eu só teria aquela decisão realmente tomada se eu tivesse escutado das clientes. E foi isso que eu escutei, que o Fabuloso realmente era um cheiro muito forte, que ela tinha crianças e não gostaria daquele cheiro, inalar aquele cheiro por muito tempo.
Então são detalhes, poderia ser outra coisa, poderia ser um aspirador, né? Na época me falaram também que o aspirador não estava tão eficiente e aí eu procurei outros aspiradores. Então são esses detalhes que vão fazer o seu negócio decolar, que vão fazer o seu negócio subir. A Disney, né? Para quem ainda não assistiu o filme, a Disney foi construída depois de muitas e muitas tentativas, de muitos erros, de muitos nãos, né? O Walt Disney ele só foi realmente reconhecido já velho. É como o KFC também, aquele do frango frito, o proprietário, né, o criador do KFC, ele já era idoso, porque foram muitas tentativas e erros até realmente acertar. Então tem gente que entra para conquistar clientes em um mês e já quer ter um schedule cheio. Pode acontecer? Pode, mas é exceção. Exceção. A maioria que constrói negócios sólidos, lucrativos realmente no longo prazo é devagar, tá? É devagar, estruturando o negócio, conquistando clientes fiéis, que aí sim o seu negócio vai andando, né, como deve ser. Esse negócio de construir, Thelma, em um mês eu quero ter 50 clientes. Para de viajar, tá? É muito fácil conseguir cliente de house cleaning. Eu te falo com todas as letras, é muito fácil conseguir clientes de house cleaning, mas clientes de qualidade, aí não. Aí não. Se você me falar que conseguiu 50 clientes em um mês, 20 clientes em um mês, vou botar um número mais razoável, 20 clientes em um mês, eu quero saber qual é o preço desse cliente, o checklist desse cliente, eu quero saber tudo isso. Que aí sim vai fazer sentido. Mas enquanto não cumprir essas exigências, aí não existe esse negócio de 20 clientes em um mês. Tudo é com calma. E as pessoas acabam tendo um parâmetro da amiga que conseguiu 20 clientes em um mês, e você não sabe quanto essa amiga está tirando, você não sabe quanto que ela está gastando. Então, vamos com calma, tá, pessoal? Primeiro, vamos encantar nossos clientes, nossos primeiros clientes, vamos fidelizá-los, né? A Disney tem um percentual altíssimo de 70%, mas se a gente conseguir reter e fidelizar 50% daqueles clientes que a gente limpa pela primeira vez, já é um excelente número, tá bom? Então, tudo certo? Entendido? Deixa eu ver que eu vi algumas perguntas aqui. Como chama o nome do filme? É Walt Disney, se eu não me engano, tem na Netflix. É o Walt Disney. É muito legal o filme, conta a trajetória dele como empreendedor. E realmente a gente vê que o nosso é filé perto do dele, porque realmente foi muito perrengue, foi sócios passando perna, foi realmente muito, muito triste, até que ele conseguiu, porque quem persiste sempre consegue. Tem uma cliente exigente, muito detalhista. Ela reclama quando algo não a agrada. Coisas simples, porém sempre agradece e também elogia. Por exemplo, se na minha casa alguém esquece de colocar a tomada de volta, a primeira vez, tudo bem, acontece. A segunda vez já vai começar a me incomodar, tá? Vai começar a me incomodar. Então, a primeira vez a gente releva, a segunda vez já incomoda. O que acontece com o cliente nessa etapa? Ou ele começa a desconfiar da qualidade do seu serviço, tá? Ou, se você não vier com pedido de feedback, aí ele pode começar a procurar outro tipo de serviço, porque aquilo dali já vai irritando, tá? Já vai irritando, então você vai acabar tendo que compensar em outros pontos por aqueles detalhes que são simples. Por exemplo, tem gente que não consegue cumprir um horário. Se eu chego no arrival window, né, janela de chegada, entre 9 e 10 e eu chego no cliente 11, tá errado. Na primeira vez, vai. Na segunda, engole. Na terceira vez, você já tá ali, tá errado. Porque tem compromisso, os clientes têm compromisso. Nem todos saem, às vezes trabalham de casa e fica naquela expectativa de esperando para marcar, para acabar a limpeza e já sair. Mas não, você não consegue cumprir o horário.
Então tem muitos detalhes na limpeza, muitos detalhes que você tem que tentar amenizar, tá? Desses erros acontecerem. Tem funcionário? Vai ser mais difícil? Vai, mas por isso que existe o feedback. Tá? Imagina a Disney, quantos funcionários eles têm? É difícil controlar? Demais! Um parque daqueles, mas eles delegam, tá? Eles delegam funções e mesmo assim eles ouvem o que os clientes e os funcionários têm a dizer sempre, sempre, porque é isso que faz o negócio melhorar, ok? Deixa eu ver outra pergunta. Ela tem toque, porém ela é muito educada e sabe conversar. Estamos nos entendendo. Ela já me indicou para uma amiga dela. Quando ela tem, né, esses problemas aí de como é que se fala? Manias na limpeza, né? O toque é uma doença, mas uma desordem, na verdade. Mas você tem manias na limpeza, os clientes têm suas manias. Eu tenho minhas manias, vocês com certeza têm as manias de vocês. Então a gente pode adequar ali, né? Por exemplo, a minha mãe, ela coloca o tapete que ela não se importa se o tapete está torto. Mas para muita gente, um tapete torto, ou quando você passa o pano ali no quadro e o quadro fica torto, para muita gente aquilo dali é, né, loucura. Aquilo ali dá um transtorno mental. E realmente ver um negócio torto o tempo todo assim, né, dá um negócio na mente. Então, por que não consertar, né, o quadro? Por que não colocar o tapete reto? Para muitas pessoas é normal. Então você só tem condições de saber esses detalhes dos seus clientes com o feedback. Com o feedback, porque você está ali presente, você está ali perto do seu cliente, ouvindo o que ele tem a dizer. É a única forma de você estar em todos os lugares sem estar. É você pedindo feedback, ok? Devemos ceder ao cliente quando ele pede para colocar ou trocar alguma tarefa do checklist para uma tarefa mais complicada, por exemplo? Na minha opinião, não. Por exemplo, não limpa esse quarto aqui não, que ele está muito bagunçado, mas enquanto isso vocês podem limpar a geladeira. Não, eu já fiz isso e é um erro gravíssimo, gravíssimo. Primeiro porque você tira a ordem dos funcionários, a ordem mental dos funcionários. Os funcionários precisam saber o que eles vão fazer. O funcionário, quando ele não tem um schedule, quando ele não quer seus próprios clientes, ele quer segurança, tá? Ele quer rotina. Então você precisa oferecer isso para ele. A partir do momento que você simplesmente muda o checklist assim, isso vai causar uma desordem mental no seu funcionário também. E aí o que vai acontecer? Toda vez o seu cliente vai querer mudar alguma coisa na casa, né, algum tipo de limpeza, porque ele não estava com o quarto arrumado, porque a cozinha estava em obra. Simplesmente a gente não tem culpa do quarto estar desorganizado. Era para ele ter organizado. Se ele não organizou, fecha e você pula para o próximo. Tá? Então não cometam esse erro. E até no Orientações ao Cliente você pode deixar uma parte explícita, né? Se eu não me engano já tem, tá? Se eu não me engano já tem, que por mais que você não faça alguma tarefa, tá? O preço continuará o mesmo, ainda mais quando a culpa é do cliente, ok? Onde eu encontro o checklist? Bom, eu sempre dou a opção de você ou criar o seu, que é uma lista de tarefas para cada tipo de limpeza, ou tem também no Cleaning Starter Pack, que é um kit de materiais essenciais para quem está começando, onde eu fiz um checklist com todos os tipos de limpeza, tá? Então, eu sempre dou essas duas opções. Você pode criar o seu, você pode pegar um outro modelo, mas esse é o que eu criei, é o que eu usava, e ele abrange ali todos os tipos de limpeza que você pode tirar como exemplo. Você pode só editar a sua logo, né, alguma informação que você queira e utilizar. Então a Cibele perguntou como você argumentaria. Cibele, se eu não me engano, já está isso inclusive no Orientações ao Cliente, tá? Já tem um item lá
que fala exatamente sobre isso, justamente por causa do preço. O preço, né, o que o checklist vai ser diminuído, não importa, não vai interferir no preço e nem em outras atividades, ok? Se não estiver, você me avisa, Sibeli. Se não estiver, você me avisa, porque eu vou fazer questão de colocar, porque isso faz muita diferença. Tem muito cliente que fala isso, troca um quarto por uma geladeira, troca um cômodo, uma laundry, que é super rápido de limpar, por um banheiro. Não vamos começar com essa, porque senão esse cliente vai ser aquele que vai pedir toda hora, e não é assim que a banda toca. Ok, pessoal? Então vocês entenderam essa junção da Disney, né? Como eles conseguiram transformar, né, os clientes em fãs. A gente precisa transformar os nossos clientes de house cleaning em fãs. A Apple tem fãs do iPhone, tem fãs dos produtos da Apple. A Disney tem fãs dos filmes, fãs do parque de diversão. Realmente são pessoas que gostam bastante desse tipo de serviço, desse tipo de produtos. Então a gente precisa fazer a mesma coisa com o nosso serviço de house cleaning. Isso se chama encantamento dos clientes. Depois que você faz o encantamento, para fidelizar é um pulo, tá? É um pulo. Você pode fazer o loyalty card, por exemplo, você pode fazer o sistema de indicação, né, que tem até lá no Clean Starter Pack. Você pode fazer várias campanhas, né, para manter aquele cliente sempre ali entretido no seu negócio. Então são maneiras muito simples para você realmente ter um schedule, não perder cliente numa quantidade maior do que você está recebendo, ok? Deixa eu ver. Então a Cibele já está vendendo ali o Clean Starter Pack, gente. Então, eu acho que a pessoa vai conhecendo o trabalho, né, do Brilhando, e eu deixo bem à vontade para comprar o pack ou não. Mas eu realmente, se eu estivesse começando hoje, eu não pensaria duas vezes, porque na época eu tive muito trabalho em criar coisas do zero, porque nem americanas tinham essas coisas prontas, né, do jeito que estão. Então realmente deu muito trabalho lá no início, no meu início. Se eu tivesse esses materiais no início, teriam me ajudado bastante. Então eu não pensaria duas vezes, mas, né, tem muito conteúdo aí gratuito na internet que vocês também podem fazer uso, ok? Então, gente, eu queria agradecer, tá? Muito a presença de vocês, agradecer a todo mundo aí que compartilhou sua visita na Disney, e quem ainda não foi, vá. Gente, a viagem traz muito conhecimento para o seu negócio. Depois que você começa a empreender, a sua mente abre de um modo, tá? Você começa a viajar e ver aquele negócio, nossa, que atendimento bom, nossa, que serviço excelente, nossa, que produto, né? Além de tudo, o serviço era bom, por um preço razoável, custo-benefício. Então, depois que você começa a empreender, você começa a notar esses detalhes em outros negócios, tá? Então, viajem bastante, façam uma viagenzinha curta, nem que seja curta, mas se atentem aos negócios locais, se atentem às novidades, porque isso traz muita coisa para o seu negócio. Eu sempre gostei muito de viajar, muito, né? Agora eu tô um pouco parada por causa da pandemia, mas daqui a pouco eu vou começar, e é isso que traz conhecimento, que abre a nossa mente, que ajuda a gente ali na hora a ter criatividade, tá? A achar uma solução mais fácil, porque você já abriu sua mente, você já viajou, você já viu aquele exemplo em algum lugar, você viu uma logo bonita, você viu um serviço de muita qualidade, que você pode trazer alguns detalhes, né, para o seu próprio negócio. Então viagem faz muita diferença também, tá? Faz parte da nossa trajetória e a gente pode trazer isso também para a nossa vida, ok? Nossa vida de negócio, nossa vida pessoal. Então é um conhecimento muito rico. Então, obrigada a todo mundo que participou aqui.
tá ok? E espero que vocês realmente aprendam a encantar os seus clientes de house cleaning, que é isso daí que vai fazer o negócio de vocês deslanchar, ok? Boa noite, pessoal, bom descanso e Happy Valentine's Day para vocês. Feliz o Dia do Amor, realmente muito compartilhamento aí de amor, de sentimentos bons para vocês, meus para vocês, espero que de vocês para mim também, tá bom? Um beijo!